boa noite. Graça e paz. Estou muito feliz hoje, porque hoje é um culto de ceia. O que esse cara tá aí, Thiago? Tudo bem? Thiago. Hoje é um dia muito especial pra gente. Oi, meu amor. Oi. Eu quero dar um aviso. Oi, meu amor. O que foi que você quer? Fala assim, ó. Carlos. Eu queria, antes de começar, dar um aviso muito importante. A gente vai começar agora. Tem aí o aviso do curso de Libras? Por favor, se puder colocar. Tem aí? Eu quero falar sobre o curso de Libras. Para vocês que não sabem, talvez, nós temos um projeto de uma igreja para surdos. E o pastor Moisés trouxe essa visão, algo que Deus colocou no coração dele. E já tem algum tempo que o pastor Ismael, a Priscila estão aqui com a gente. E o objetivo não é só transmitir para os surdos, mas também de treinar novas pessoas, capacitar novas pessoas para isso. Então é um momento muito importante para a gente como igreja, porque Deus está nos confiando algo. Nós temos tido resultados, nós estamos tendo testemunhos de pessoas surdas que estão vindo, estão ouvindo o Evangelho, estão tendo a vida transformadas. E eu creio que Deus também tem algo a comunicar com a gente aqui na nossa geração. Então eu gostaria de convidar você que tem disponibilidade a estar se ingressando. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp sobre o curso de Libras que vai começar a acontecer durante a semana. Sabe qual dia que é? Terça-feira. Então na terça-feira nós começamos o curso de Libras e é algo que Deus colocou no nosso coração. Então se você pode, nas terça-feiras, às 20 horas nós começamos. E não só é importante ministerialmente para nós e para a nossa igreja, mas também como é importante profissionalmente. Então você pode agregar no seu currículo, por exemplo, em você dizer que você consegue comunicar com surdos. Isso pode ser um grande diferencial no seu currículo em comunicar com as pessoas que têm uma dificuldade ou uma deficiência auditiva. Amém? Todo mundo, quem aqui não está no nosso grupo do WhatsApp? Levanta a mão assim. Quem não está no grupo? Tem alguém que não está no nosso grupo do WhatsApp? Levanta a mão, só para a gente poder saber e colocar vocês no grupo. Todo mundo aqui está no grupo, então? Thales? Mais alguém? Thiago? Tem algumas pessoas ali. Cadê o Iago? Daniel? Aqui? Beleza. No final do culto, procure o Iago, pode ser? Para que o Iago coloque vocês no grupo. O Iago vai colocar vocês no grupo. Lá a gente comunica e passa todas as informações que nós temos. E você vai ficar aí antenado. Eu queria reforçar também, gente, a Vigília Unânimes, pós-Vigília Unânimes. Obrigado. Pós-Vigília Unânimes, nós teremos... Toma. Obrigado. O que foi que você está querendo? Obrigado, vou segurar os dois. Pós-Vigília Unânimes, nós teremos um hambúrguer. Então, vai ser muito importante você participar com a gente neste momento. Não só pelo momento de comunhão. Oi, meu bem. Toma. Vai levar o outro? Olha lá, vai lá na mamãe. Não só pelo momento de comunhão, mas nós estamos estabelecendo, estamos aí avançando a um projeto que breve nós... vou falar já de uma vez. Oi, meu amor. Vai lá na mamãe, ó. Vai. Eu vou comunicar com vocês um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu não sei ainda não sei como nós vamos fazer, mas Deus vai ter que prover sobre as nossas vidas. Mas vocês viram uma postagem recentemente que está lá no Instagram e está escrito assim, Regenere, todo mundo viu? Ou não viu? Talvez você se perguntou o que é o Regenere. Mas o Regenere é um momento que nós estamos gerando nos nossos corações, para que a gente venha ter um tempo de nós nos regenerarmos de fato espiritualmente, nós nos regenerarmos em Deus. E Deus colocou no meu coração de nós trazermos pessoas de fora para que a gente viva esse momento. E não é uma conferência, não é a Conferência Unânimes,
mas é um momento, uma conferência onde vai estar aberto para toda a igreja de forma gratuita, e nós estamos em busca de trazer pessoas. Então já tem uma pessoa muito importante que é bem relevante assim para nós jovens pastores. Daniel Lara Júnior já está confirmado na nossa conferência do Regenere. Vai ser aberto para toda a igreja, vai ser gratuito. Nosso desafio é fazer isso gratuito. Não, ainda. Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque o hambúrguer que você vai comer na vigília, depois da vigília, vai ser para contribuir para pagar isso, para poder. Porque a gente tem cursos para esse momento. Então, você estando com a gente nesse momento, vai ser também uma forma de você abençoar este momento que nós vamos ter, que nós iremos passar como igreja. Amém? Todo mundo entendeu aqui? Então nós estamos buscando isso, e eu conto muito com a participação de todos vocês. Amém? Amém. Nós estamos com uma série de mensagens, profundidade, e hoje eu vou falar mais sobre isso. Feche seus olhos, cubra sua cabeça aí nesse momento onde você está. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor está cuidando de nós. E eu sei que o Senhor tem algo preparado, reservado para nós, ó Pai, nessa noite. Jesus, eu te peço que o Senhor venha trazer revelação. Nós queremos espírito de revelação, de entendimento. Tire todas as escamas dos nossos olhos, tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos, pois nós queremos te ver e nós queremos te ouvir nessa noite. Nós precisamos do Senhor, eu preciso do Senhor, que o Senhor comunique através de mim, Pai. Meu Deus, que nada venha de mim, mas que tudo venha do Senhor. Nós queremos receber a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra possa penetrar os nossos corações, penetrar a nossa alma e causar, Pai, uma transformação. Em nome de Jesus, amém. O título da mensagem hoje é do raso ao profundo. Quero comunicar isso com vocês. A gente, enquanto nesse momento da vida que nós estamos vivendo, é muito comum, infelizmente, nós vivermos uma superficialidade daquilo que nós vamos viver, daquilo que nós estamos vivendo, uma superficialidade das nossas vidas, dos nossos afazeres, das nossas tarefas. Quantos de nós aqui nos últimos tempos, principalmente nesses últimos meses ou talvez nos últimos anos, nós iniciamos ou começamos alguma coisa e paramos no meio do caminho? Quantos de nós aí, eu mesmo já comecei umas 3 coisas diferentes, parei no meio do caminho e não continuei. Porque a gente tende a viver de forma superficial em nossas vidas. Nós tendemos a viver uma pequena experiência, depois nós largamos e queremos viver uma outra experiência, e aí depois nós largamos e queremos viver uma outra coisa. E nós estamos em todo momento em busca de viver uma coisa, mas nós nunca queremos nos aprofundar naquilo que nós estamos. E isso tem sido cada vez mais normal na nossa geração. Pessoas que largam as coisas no meio do caminho, pessoas que param no meio do caminho. E a verdade é que nós temos em todo momento a vontade de ficar na nossa comodidade. Nós temos em todo momento a vontade de simplesmente estar na superfície, e nós não queremos entrar, nós não queremos descer, nós não queremos nos comprometer com muitas coisas. Nós não queremos nos sacrificar o nosso tempo, sacrificar talvez aquilo que nós temos para poder viver uma profundidade. E eu quero falar mais sobre isso hoje, do raso ao profundo. E eu gostaria de ler um texto com vocês em João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. João 15, verso 1 ao verso 11 diz assim: Isso é João 15, verso 15, 1. Volta no 5, 5:1. Vai no 5:1, João 5:1. Eu acho que eu anotei a referência errada. Festas de judeus para Jerusalém. Quem é mais rápido de Bíblia aí para mim? Procura aí. Quando Jesus vai na pesca de Pedro. João o quê? Acho que deve estar lá no 8 mais ou menos. A pesca de
Quanto? Lucas, o quê? João 21, isso. Lucas que é no início. É isso aí. Isso. Não é isso ainda não. Através dos discípulos. A partir do 3? Então vai. Vou pescar os outros, nós também vamos com você. Foram entrar no barco, mas naquela noite não. Pode ser. Eu acho que é Lucas 5. A minha referência está em Lucas 5, não é? Eu lembro de eu ter lido no início. Eu falei, então ficou maluco assim não. Desculpa, cara. Vocês me perdoam por isso? Então tá. Lucas 5, vai lá em Lucas 5. 1 ao 11. É isso aí mesmo. Lucas 5, 1 ao 11. Isso. Muito obrigado, viu, meu amigo Iago? Isso é 10. Esse aí mesmo. Vamos lá. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, e o seguiram. O primeiro aprendizado nesse texto que nós lemos é o chamado para sair da zona de conforto. Imagine aí, quem aqui trabalha num lugar há mais de 3 anos? No mesmo lugar há mais de 3 anos. Nós temos algumas pessoas aqui que trabalham no mesmo lugar há mais de 3 anos. Faz a mesma coisa já há 3 anos. Agora, pensem comigo o seguinte: nós acabamos de ler um texto, e o texto que nós acabamos de ler fala que eles trabalharam durante toda a noite, e por fim eles já desistiram. E aí, a comparação é a seguinte coisa: imagina o que você faz aí. Alguém pode dar o exemplo do que faz? Quem fala: eu faço tal coisa, nesse lugar aí que eu já trabalho tem 3 anos. Alguém poderia falar? E aí, alguém? Microbiologia. Fernando, o que você faz lá no seu trabalho? Você supervisiona E aí, o que esse setor faz? Faz a análise de matéria-prima. Beleza. Então, você já sabe, possivelmente, pela experiência que eu tenho também, às vezes de cara se tem algo errado ou se não tá, ou se está certo, correto? Agora imagine o seguinte: chegou uma matéria-prima lá para a Fernanda fazer o teste, e aí a Fernanda começa a fazer o teste, tipo assim, tá errado, tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado, não vai. E aí é como se alguém chegasse para a Fernanda e falasse: Fernanda, faz o seguinte, faz de novo isso que você acabou de fazer. A primeira reação da Fernanda é certeza, por que eu vou fazer de novo? Eu já fiz várias vezes, para que eu vou tentar de novo? Eu já quebrei a cara, eu fiquei a noite inteira tentando fazer isso, mas eu não consegui. E aí, nós somos chamados para poder sair do conforto nosso, porque nós estamos confortáveis em cumprir o nosso horário de trabalho, falar que não deu certo e ir embora para nossa casa. Nós estamos acostumados, ou talvez dizer que deu certo e ir embora para nossa casa quando acabar o nosso horário de trabalho. Mas o primeiro aprendizado nós precisamos de sair da nossa zona de conforto, porque Jesus fala com Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Muitas das vezes nós preferimos permanecer na superfície,
do que ir para a profundidade, porque se nós formos para a profundidade, nós teremos que trabalhar e jogar a rede de novo. E em muitos momentos da nossa vida, nós já jogamos tanta rede, que nós já imaginamos assim, não vai dar certo. Mas Jesus, Ele nos chama para ir de novo ao fundo. Ele nos chama para ir para um lugar mais profundo. E Ele pede para nós jogarmos a rede. Nós já saímos da nossa zona de conforto, porque o confortável era nós ir para a nossa casa, voltar para casa, descansar depois de uma jornada de trabalho. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama para simplesmente esquecer o que nós iríamos fazer para descansar e ir para o lugar talvez de mais desafio, um lugar mais desafiador, no mais profundo. Ele nos chama para ir além, Ele nos chama para ir para o mais fundo e pede, jogue de novo a rede. Mas em muitos momentos nós perdemos a oportunidade porque nós estamos simplesmente querendo descansar. Nós simplesmente vemos as situações e imaginamos, cara, eu já fiz a minha parte. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Eu já fiz aquilo que foi proposto a mim. Eu já coloquei as cadeiras empilhadas quando eu cheguei. Eu já liguei o som aqui e estou ali mexendo na mesa. Eu já estou aqui durante o culto. Eu já fiz, eu já cumpri a minha parte. Eu já fiz aquilo que eu deveria de fazer. Eu já fiz o meu papel, já cumpri o meu papel e tudo bem, e pronto, e chega, e nós queremos descansar dessa maneira. Mas Jesus, Ele nos chama para voltar. Ele nos chama para irmos novamente. Mas agora não em um lugar qualquer, mas no mais fundo. Ele nos chama para ir no lugar mais fundo. Ele nos chama para voltar naquele lugar que talvez nós fracassamos. Ele nos chama talvez para voltar naquele lugar que nós já não temos mais esperança. Ele nos chama para ir num lugar onde é completamente desconfortável. Quantos aqui já tiveram a sensação de fazer coisas e você fala assim, cara, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar passando por esse momento. Eu não queria fazer isso que eu tenho que fazer. Mas por vezes é necessário nós fazermos, porque não é só simplesmente o que nós queremos. Não é só simplesmente o que nós gostaríamos, mas o que é necessário de ser feito. O Evangelho não é sobre fazer aquilo que nós queremos ou não queremos fazer, mas é sobre fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Em muitos momentos isso vai exigir de nós fazermos aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Em muitos momentos isso é exigido de nós e nós vamos ter que fazer aquilo que nós não gostamos. Em muitos momentos nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto e fazer aquilo que nós temos pavor de fazer. Viver o Evangelho não é só fazer o que nós precisamos, mas é fazer aquilo que tem que ser feito. Viver o Evangelho não é fazer o que nós queremos fazer, mas é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Vocês estão aqui comigo? O que Deus está te chamando para fazer, que requer fé e coragem da sua parte, e você sair da sua zona de conforto? O que Deus te chama para fazer, a ponto de você ter que sair da sua zona de conforto? O que Deus te pede para fazer, cara? Eu e o Vitor Bruto, nós iniciamos uma tarefa aí essa semana, né? De ir correr todos os dias, 7 horas da manhã. E nós começamos isso essa semana. E cara, tem dia que você fala assim, mano, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? 7 horas da manhã nessa praça aqui, bicho. E aí eu tava comentando com eles que eu tava indo pra praça onde a gente corre. E aí as aulas voltaram essa semana. E os meninos chegando pra escola. Aí eu falei, nossa, pior do que isso que eu tô fazendo, esses meninos entrando pra escola uma hora dessa, bicho. Porque eu não gostava de ir pra escola. E aí eu imaginei, eu falei, mano, eu olhei para aquela situação, eu falei, é melhor eu ir correr na praça mesmo, daqui a pouco eu vou voltar, vou tomar um banho. Mas, para que a gente tenha uma saúde ou uma vida mais saudável, é necessário fazer isso. É necessário nós sairmos da nossa zona de conforto. É necessário nós pagarmos um preço para alguma coisa. Mas o que o Senhor tem pedido para você? E talvez essa coisa que Deus tem pedido para você é algo que é necessário você viver com fé, é necessário você agir com fé, é necessário você olhar com fé para aquela situação que o Senhor tem te pedido. Continuando o texto,
O segundo ensinamento é obedecer mesmo sem entender. Verso 5, Simão vai responder para Jesus, fala assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não pegamos nada. Mas aí ele responde: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro tinha razões humanas para poder falar com Jesus: Jesus, não vou fazer, não vou, sabe por que eu não vou? Eu acabei de te conhecer, eu trabalho nisso aqui desde quando eu era menino, desde quando eu entendo por gente, eu estou fazendo isso aqui. Os meus pais, possivelmente os pais dele, faziam aquilo que ele fazia. Aí você chega aqui e fala que é para eu voltar lá e jogar as redes. Me ajuda aí, vamos embora para casa descansar. Pedro poderia falar isso para Jesus e talvez ele, ao olhar humano, ele estaria coberto de razão, porque a experiência ali era dele, ele não conhecia Jesus. Mas Pedro, ele teve uma sensibilidade que aquele que estava pedindo para ele jogar as redes não era qualquer pessoa, mas era o Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala assim: ó, Senhor, seguinte, eu vou te falar, eu já fiz isso a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Às vezes nós já fizemos muitas coisas e nós já estamos indo embora para nossas casas, mas o Senhor nos chama para voltarmos e lançarmos as redes. Nós não lançamos as redes por aquilo que nós acreditamos, mas nós lançamos as redes porque Jesus deu a palavra para lançarmos as redes. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas o Senhor nos chama para viver para o lado mais fundo, para irmos adiante. E aí Ele nos fala: olha, vai lá, joga a rede de novo. E agora jogar a rede de novo não tem a ver com aquilo que nós conseguimos fazer, com a nossa experiência, com a nossa capacidade, mas tem a ver com a palavra de Deus, é fazer mesmo sem entender, mesmo sem ter explicações. A lógica do reino de Deus é completamente ao inverso da lógica do reino humano. Nós, homens, tentamos fazer com aquilo que nós temos um raciocínio, mas o raciocínio de Deus é completamente diferente do nosso raciocínio. Se a humanidade diz que não vai dar certo, Deus fala: vai dar certo. Se as circunstâncias mostram que não vai acontecer, que é impossível de acontecer, a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Se as circunstâncias nos mostram desafios, nós somos mais que vencedores. Se tudo parece ser impossível, o nosso Deus é o Deus capaz de fazer tudo aquilo que é impossível acontecer. E não é sobre nós mesmos, não é sobre a nossa experiência, sobre a nossa capacidade, mas é sobre a palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando Deus ele nos chama para lançar as redes, não é debaixo daquilo que nós simplesmente conseguimos fazer, mas é sobre a palavra daquele que pode todas as coisas. O Senhor está atrás daqueles que estão querendo fazer sem se justificar. Mas isso, mas aquilo outro. E eu tenho, assim, cara, eu tenho uma dificuldade com as pessoas que querem justificar comigo, né? Eu tenho uma dificuldade nisso. Cara, assim, eu não preciso de justificativa. Não preciso que fique: mas isso, não, cara, só faz, vamos fazer um negócio. Mas não, cara, vamos fazer. Mas, cara, só, qual foi o erro? O erro foi esse? Qual foi o problema? O problema foi esse. Mas porque eu não quero saber. Meu pai sempre fala: depois que o leite está derramado, não adianta ficar chorando, não. Tem que agora limpar o leite, tem que juntar a bagunça e agora continuar a vida. Deixa eu te falar algo. O Senhor não está em busca daqueles que justificam seus próprios atos. O Senhor está em busca daqueles que vai seguir adiante, mesmo sem entender aquilo que Ele está chamando para poder fazer. Afinal de contas, Ele já fez o trabalho de justificar por nós. Ele não precisa mais justificativa: eu fiz isso porque eu estava isso, o fulano de tal fez. Não, o Senhor só quer pessoas que estejam disponíveis para viver aquilo que Ele chama para fazer. Ele não está atrás de pessoas que se justificam, Ele está atrás de pessoas que estão disponíveis para viver algo novo. Sabe, nós perdemos tanto tempo querendo justificar as nossas ações. Nós perdemos tanto tempo preocupado em daquilo que, como é que, eu tenho que me... Não, cara, seja verdadeiro. Errei e falhei. Beleza, e agora? O Senhor está preocupado com aqueles que falam: Senhor, eu errei, mas e agora? E agora, o que nós vamos fazer? E agora, e aí? Eu talvez não tenha tanta paciência para ficar ouvindo as justificativas. Pelo meu lado,
talvez pelo meu dom ministerial, e eu quero sempre, beleza, aconteceu, mas como é que nós vamos, e agora, próximo passo, errou, beleza, próximo passo, mas não, erramos, entendi que nós erramos, mas agora, o que nós vamos fazer daqui em diante? Depois que o erro aconteceu, não adianta pensar, mas e se aquilo outro, e se, meus irmãos, já passou, já foi, mas, o que eu vou fazer? E agora, daqui em diante? E o Senhor nos chama para poder vivermos, não, Senhor, se eu tivesse feito tal coisa, mas o Senhor nos chama para, Senhor, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima direção? A lógica humana, em muitos momentos, vai pedir para nós fazermos algo, mas a lógica do reino de Deus, a natureza do reino de Deus, é fazer aquilo que é loucura para os homens, é abrir mão, talvez, daquilo que está todo mundo fazendo. Não tem problema em fazer isso, mas viver o reino de Deus é dizer que nós não somos todo mundo para fazer o que todo mundo está fazendo, mas nós somos aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. O Senhor nos chama para obedecer, mesmo sem entender os pedidos de Deus para as nossas vidas. Terceiro aprendizado, existe uma recompensa para a profundidade. Versos 6 e 7 diz assim: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Olha que interessante. O Senhor, Ele não é só aquele que nos chama para os desafios e deixa a gente lá. Assim, beleza, vai lá, vamos ver o que vai dar. O Senhor, Ele nos desafia. Ele nos desafia a obedecer ao Senhor. Ele nos desafia a dar um passo de fé. E às vezes, quando nós estamos vivendo, ou indo, ou voltando, nós já pescamos, tentamos pescar a noite inteira, não pegou nada. E aí depois a gente está voltando para o caminho e está aquele negócio, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu já compartilhei isso algumas vezes para vocês, mas a gente sempre quer resultados de algumas coisas. A gente sempre quer um lugar onde as pessoas nos veem. A gente sempre quer um lugar de destaque. A gente sempre quer estar fazendo aquilo que as pessoas estão vendo. Nós sempre queremos estar num lugar onde as pessoas estão nos enxergando. Mas viver o reino de Deus não é sobre as pessoas enxergarem o que nós estamos fazendo, mas é amar a Deus, colocar o reino de Deus acima de todas as coisas e fazer não para que as pessoas vejam, mas porque o Senhor nos pediu para fazer. Só que nós estamos mais interessados em, talvez, em estar fazendo que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo e esquecemos de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Mais importante do que fazer algo é ser algo. O Senhor mudou a minha vida completamente no mês de 2019 e eu cheguei para o pastor Rafael e falei, cara, olha, eu tenho assim, eu quero viver isso e tal. Aí ele falou, beleza, eu tenho algo legal. Eu já contei essa história para alguns de vocês. Eu tenho algo legal para você poder fazer. Tem a área de serviço. Eu falei, não, bacana. O que eu vou fazer agora? Não, tem umas coisas legais aí para você fazer. Eu arrumei cadeira durante 2 anos da minha vida. E logo no início a gente tem logo assim na nossa mente uma vontade de reclamar, de questionar aquilo que nós estamos fazendo. E aí em um desses dias a gente sempre chegava mais cedo, porque hoje o espaço tinha o céu na terra, em vista que nós tínhamos antes, mas a gente tinha que espalhar a cadeira todo domingo, depois no final a gente tinha que recolher as cadeiras que nós colocamos, e aí a gente chegava mais cedo para espalhar as cadeiras, para montar o som, para montar tudo que tinha que montar. E aí um desses dias, espalhando a cadeira, eu perguntei, Deus, por que eu estou fazendo isso aqui? O Senhor me chamou para eternizar minha vida no Senhor, mas que eternizar a vida no Senhor é essa que ficar espalhando cadeira? E eu questionei, mas assim, foi instantânea a resposta de Deus, cara, eu não te chamei você para simplesmente fazer as coisas, eu te chamei para ser algo. E Deus me ensinou que era necessário eu passar pelo processo para que um dia eu estivesse em outros lugares.
E dali em diante eu me tornei o melhor arrumador de cadeiras que o Exército Industrial já viu. E eu duvido ter alguém aqui melhor do que eu que arrumou cadeira. E o que? Vamos fazer aqui uma apostinha aqui de arrumar cadeiras, vamos ver quem é melhor. Eu arrumava as cadeiras nas linhas, todas as linhas, tinha o espaçamento certo, a distância entre uma cadeira e outra, tinha tudo isso aí. A Estela ficava com raiva, porque ela fazia o lado de cá, aí eu carregava ela para fazer junto comigo, é claro, né? Mas aí eu fazia o outro lado, aí eu terminava o outro lado, mano, aí tava aqui uma cadeira do lado de cá, a fila tava torta, aí eu já passava arrumando tudo, aí ela tipo, não, mas por que você não faz então tudo? Mas aí Deus também me ensinou a também entender a forma em que as pessoas fazem, e que o meu jeito não é o melhor, mas eu tenho a minha chatice em algumas coisas. Deus me ensinou isso, e eu vivi um processo de arrumar cadeira, mas muitos de nós não queremos suportar o processo de arrumar cadeira. Na primeira oportunidade, pastor Rafael, valeu, obrigado, chama outro aí para arrumar cadeira. O Senhor nos chama para desfrutar de coisas muito maiores, mas para desfrutar de coisas muito maiores é necessário obedecer a palavra de Deus e ir para o lugar mais fundo. Nós só iremos desfrutar de uma grande colheita, de uma grande pesca, à medida que nós formos para o fundo e obedecer a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você quer viver o extraordinário do Senhor, se você quer viver as coisas do Senhor, é necessário ir para o fundo, é necessário ir para o mais fundo, é necessário se aprofundar, e à medida que nós nos aprofundamos, nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, não porque nós somos merecedores, mas porque nós estamos cumprindo a palavra que Ele nos deu. E quando nós cumprimos a palavra que Deus nos deu, nós estamos no lugar que Ele quer que nós estejamos. E a colheita agora é tão grande, a pesca é tão grande, o resultado é tão grande, a ponto de nós termos que dividir com as pessoas, a ponto de nós termos que entregar, a ponto de nós, ô barco, vem aqui me ajudar, porque tem muito, não está cabendo no meu, se encher mais eu vou morrer. O Senhor nos chama para ir para o mais profundo. E quando nós vamos para o mais profundo, existe uma recompensa. A profundidade traz colheitas muito maiores do que qualquer superfície poderia te dar. A profundidade pode trazer colheitas muito maior do que a superfície pode dar. Se nós estamos em busca de colher grandes coisas, nós deveremos ir para o mais fundo, para o mais difícil, para o lugar mais difícil. O Senhor nos chama para ir para o lugar mais difícil. A profundidade em Deus traz abundância. A profundidade em Deus traz recompensa. A profundidade de Deus traz para nós muito além do que nós imaginamos, muito além daquilo que nós precisamos. Meus irmãos, eles estavam pescando a noite inteira, eles já tinham perdido toda a noite, já tinham perdido um dia de trabalho, e eles ali com certeza estavam em busca de bater a meta dele, que com certeza não era suficiente para o barco começar a afundar. Mas o Senhor nos chama para ir para o mais profundo, e aí Ele não só quer que nós venhamos ir para o mais profundo para pescar aquilo que nós precisamos, mas Ele nos chama para pescar além do que nós precisamos, a ponto de abençoar as outras vidas. A recompensa de Deus, meu irmão, não é só limitada àquilo que você precisa, mas é ilimitada a ponto de abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Quando Cristo te encontra, o serviço dele não para aí, mas ele começa agora a trabalhar em você, para que você transborde a ponto de encher as pessoas que estão ao seu redor. A recompensa de Deus é em todas as áreas das nossas vidas. A recompensa de Deus não é só simplesmente para nós mesmos. A recompensa de Deus não é só para algo que nós queremos de momentâneo, mas Deus quer fazer em nós, a ponto de nós fazermos de forma automática para as pessoas que estão ao nosso redor. É fácil demais nós termos só para a gente. É fácil demais nós fazermos aquilo que nós queremos, ou então para aquelas pessoas que nós amamos. É muito fácil. Ah, mas minha vida está difícil, mesmo assim se torna fácil. Agora começa a fazer para as pessoas que estão ao seu lado. A recompensa não é algo momentâneo, não é algo pontual, mas é uma recompensa para que você seja
uma fonte de bênção para as pessoas que estão ao seu lado. Amém? Vocês estão comigo? O último. Depois de tudo isso, nós vamos ver o chamado. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Aqui, Pedro, ele reconhece a santidade de Jesus. Ele reconhece que Jesus era maior do que todas as coisas. Falou assim: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço o que está acontecendo. Eu não mereço a sua graça, Senhor. Eu não mereço aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Pedro, ele reconhece que ele não era merecedor daquilo que estava acontecendo. Ele não era merecedor de estar ao lado de Deus Todo-Poderoso. E de fato nós não somos merecedores das bênçãos de Deus. De fato nós não somos merecedores daquilo que Deus fez por nós, aquilo que Cristo fez por nós. Jesus, porém, ele não rejeita Pedro. Em vez de rejeitar Pedro e falar assim: Pedro, é verdade, fica aí que eu fico aqui, porque eu sou Deus. Agora Jesus vai dizer para eles: de agora em diante, Pedro, presta atenção, você será pescador de gente. Você será pescador de homens. A sua pesca não vai se limitar aos peixes que nós acabamos de pescar, mas agora vai muito adiante, para que você pesque a humanidade, para que você pesque homens, para que homens conheçam o Evangelho através de você. Ele reconheceu, Pedro reconheceu que ele era falho, que ele precisava da graça de Deus e que ele não era merecedor de estar o próprio Deus. Mas Deus, ao invés de rejeitá-lo, fala: Pedro, vem para perto, porque a partir de você eu farei com que você pesque homens. Você será pescador de homens. E Deus nos chama para dizer para nós essa noite que Ele não está só interessado em entregar para nós aquilo que precisamos, ou além daquilo que precisamos. O Senhor está interessado de fazer de nós pescadores de homens, de mulheres, que serão transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Não fomos chamados simplesmente para desfrutar daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é, daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Fomos chamados para viver o Evangelho e anunciar por onde nós passarmos. Fomos chamados para ir além. E aqui há um ensinamento muito importante no último verso. Agora, e aí o texto continua: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Olha o verso 11, que interessante. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos reconstruir toda a história. Pedro, ele vai pescar, passa a noite inteira tentando pescar, não pesca nada. Aí de repente chega um homem, fala assim: ó, vamos lá para o fundo, todo mundo. Foi para o fundo, joga a rede, jogaram a rede, pescou tanto que precisava de mais gente para poder levar o que pescou. Aí com muito custo levaram os barcos. Aquilo que para eles era importante passa a ser irrelevante, porque agora mais importante é caminhar com aquele que fez todas as coisas acontecerem. Eu não sei se vocês entenderam, mas a preocupação deles era uma preocupação material. Não pescamos nada, não conseguimos nada, não conquistamos nada, perdemos o nosso tempo. A preocupação deles era naquilo que eles iriam comer nos próximos dias. A preocupação deles era com o bem material. Mas quando Jesus Cristo encontra a nossa vida, quando nós temos um encontro genuíno com Jesus Cristo, nada mais importa o que temos ou aquilo que Ele pode nos dar. Importa mais que nós estamos com Ele, que nós estivemos com Ele e vivemos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando encontramos com Cristo, meus irmãos, nada mais importa a não ser viver o Evangelho de forma genuína. Da mesma forma que Ele nos encontrou, nós passamos agora a reconhecer que maior do que aquilo que Ele pode nos dar, é quem pode nos dar, que é o próprio Deus. Maior do que os bens materiais que Ele pode nos dar, é o próprio Deus. Maior até mesmo do que a própria palavra que Ele disse e libera sobre nós, é o Deus que dá a palavra. E eles entenderam isso. Eles tiveram a percepção de que, cara, isso aí não é nada perto do Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas por mim. Quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, quando nós decidimos nos aprofundar de forma verdadeira, não importa mais o que temos,
Não importa mais os nossos bens, não importa o quanto o nosso barco seja cheio, não importa o quanto nós estejamos felizes ou até mesmo com aquilo que nós estamos fazendo. O seu trabalho está dando muito certo, as coisas estão dando muito certo, e aí a gente tende, quando receber uma bênção de Deus, nós tendemos agora a desfrutar, tipo, ô Senhor, peraí então, deixa eu só ir lá então, vender os peixes que nós acabamos de pescar aqui, vamos dividir ali entre a nossa família, rapidão, e daqui a pouco a gente vai. Mas o texto não diz isso. O texto não diz que eles pegaram, foram vender e distribuíram ou gastou as riquezas. O texto nos diz que eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Quando nós encontramos verdadeiramente Cristo, nada mais importa o que temos, nada mais importa o que nós teremos. Importa agora que Cristo seja conhecido por onde nós passarmos. E agora o que importa é nós testemunharmos o que Cristo fez em nossas vidas, para que outras vidas também passem por aquilo que nós passamos. Ser transformados. Quantos querem ir mais profundo em Cristo Jesus? Fique de pé, eu quero orar por você. Assim como Pedro foi chamado a lançar as suas redes em águas profundas, nós somos chamados nessa noite a lançar as nossas redes em águas profundas. Aqui nós vemos alguns aprendizados. Aqui nós vemos alguns conceitos muito importantes. Pedro poderia fazer várias coisas. Pedro, ele poderia ter desobedecido a palavra de Deus. Pedro poderia ter simplesmente feito o que ele queria fazer, mas ele escolheu obedecer. Pedro poderia desfrutar daquilo que Cristo fez por eles, mas ele escolheu continuar a seguir a Cristo. Meu irmão, não se contente com aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não se contente com aquilo que Deus pode te entregar. Não se contente com aquilo que Deus pode te entregar, mas se contente com o Deus Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso. Busque Ele, viva Ele. Deus é um Deus que pode fazer muitas coisas. Deus é um Deus que pode transbordar o seu barco. Deus é um Deus que pode enviar uma pesca maravilhosa. Deus é um Deus que pode superabundar em muitas áreas da sua vida, em coisas, em bens materiais. Tudo isso é fato, mas o convite não é só simplesmente para nos satisfazermos com aquilo que Deus pode fazer, mas é nos satisfazermos com quem Deus é. A suficiência não está naquilo que Deus pode fazer, mas a suficiência está em quem Deus é, aquele que pode, aquele que fez todas as coisas por nós. Isso não é sobre só simplesmente aquilo que nós necessitamos, mas é sobre um Deus que nos ama e que dá muito mais do que precisamos. Nós merecíamos a morte, mas o Senhor Jesus Cristo nos encontrou e deu vida em abundância. Nós merecíamos estarmos para sempre em morte, mas o Senhor nos encontrou e nos traz vida eternamente. Se aprofunde em Cristo Jesus. E se aprofundar em Cristo Jesus tem consequências. A primeira consequência é que nós teremos que obedecer sem entender. A segunda consequência é que nós iremos fazer algumas loucuras, como por exemplo, lançar a rede e já tendo jogado aquela rede lá naquele lugar 1 milhão de vezes. Também nós iremos desfrutar daquilo que nós fizemos por obedecer a palavra de Deus. Nós iremos desfrutar de barcos cheios. Mas, além disso, nós podemos escolher nos contentar com aquilo que Deus pode fazer e ali parar por aí mesmo, enquanto na verdade o Senhor nos chama para viver unicamente quem Ele é. Se você escolher se aprofundar, se você escolher ir para o lado mais fundo, você também deverá escolher lançar as redes, pescar e entender que a pesca não é o mais importante. A colheita não é o mais importante. A colheita é legal? É legal. O texto vai dizer que todos se admiravam com aquilo que aconteceu. Ter uma igreja lotada é legal, maravilhoso. Sinal de que nós estamos fazendo coisas certas, estamos no caminho certo, maravilhoso. Ter essa igreja transbordante de gente, maravilhoso.
Mas maior do que isso, é o Deus que faz tudo isso acontecer. O nosso coração precisa estar em Deus. O nosso coração precisa estar em Cristo Jesus, que é aquele que nós precisamos, é aquele que nós necessitamos, é aquele que pode todas as coisas. Nosso coração não deve estar naquilo que Deus pode fazer, nem daquilo que Ele pode nos entregar, mas o nosso coração deve estar em quem Deus é. Quantos querem viver dessa forma aqui? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Gostaria de chamar o pastor Alex, os líderes que estão aqui, para subir aqui para cima. Hoje também é um culto de ceia. E nós nos lembramos nesse culto de ceia, um dos primeiros atos de Jesus Cristo, uma das primeiras aparições dele. A primeira aparição, quando ele começa ali o seu ministério, os líderes, Gessel, cadê? Já vi? Mais um só, o já vi. As primeiras aparições ali do ministério de Jesus, ele faz um milagre poderoso acontecer. Nós lembramos hoje que Jesus Cristo é aquilo que nós precisávamos enquanto humanidade, mas Ele também permanece para fazer em nós muito mais do que nós vemos. Talvez você esteja passando por um tempo de processo. Talvez você esteja passando por um momento onde, cara, eu já pesquei a noite inteira. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Eu tô indo embora para casa. Eu vou deixar o barco aí, vou embora. Eu já estou cansado. Eu quero desistir, eu quero deixar para trás. Mas assim como Jesus encontrou Pedro, falou assim: Pedro, vamos para o fundo. Vamos para o mais profundo. Pedro, vamos adiante, Pedro. Pedro, vamos além. O Senhor nos chama para ir para o lugar mais profundo. Um ato de confiança e acreditar em Deus. E a partir disso Ele vai nos dizer: lance a rede. E aí a gente vai: mas Deus, já fiz isso. Mas Ele quer pessoas que façam em verdade aquilo que Ele nos chama para fazer. Enquanto nós lançarmos a rede, nós desfrutaremos de uma grande colheita. E a partir disso nós iremos entender que aquilo é muito legal, mas maior do que aquilo que aconteceu é o Deus que fez aquilo acontecer. Amém? Quantos creem nisso aqui? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por essa palavra. Eu peço que o Senhor venha penetrar essa mensagem em nossos corações, Senhor Pai. Dê ânimo, dê força para as pessoas que precisam. Meu Deus, para aqueles que estão passando talvez por um tempo onde já pescaram a noite inteira, mas não pegaram nada. Meu Deus, dê ânimo para aquelas pessoas que pescaram, que tentaram pescar a noite inteira, mas não conseguiram. Meu Deus, agora dê uma palavra, um direcionamento para cada um deles. Meu Deus, mostra que o Senhor é com eles e que agora é um tempo de ir para o lugar mais fundo, de ir para o lugar mais distante, de ir para o lugar mais fundo. Parece para nós o lugar que não devemos ir. Mostra para nós talvez que é um lugar que não tem como mais. Mas Senhor, nos faz ir mais adiante. Nos leve para o fundo, ó Pai, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor é. Meu Deus, nos dê força, nos dê, ó Pai, ânimo. Meu Deus, nos mostre que o Senhor é por nós, que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém.